Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum e vamos meditar os textos litúrgicos de hoje a partir desta afirmação: após o pecado, todo serviço a Deus é custoso. Depois do pecado dos nossos primeiros pais e dos nossos pecados pessoais, servir a Deus é sempre algo que se torna exigente, que custa um sacrifício e uma renúncia da própria vontade. Quem quiser, meus santos, servir a Deus sem que isso lhe custe uma renúncia e um sacrifício, saiba, é impossível. Após o pecado, todo serviço a Deus vai requisitar de nós, vai exigir de nós um sacrifício e uma renúncia. Pois bem, a partir então desta afirmação, lancemos o nosso olhar sobre os textos de hoje. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Jeremias, nos apresenta aqui Jeremias brigando com Deus. Jeremias, meus santos, era um homem, sabe aquela pessoa para quem você olha e diz: olha, eu não sei para que é que ela tem vocação, mas para isso ela não tem. Isto é, você não sabe para o que é que ela vai, quais são as qualidades que ela tem para que ela se descubra vocacionalmente, mas você tem aquela convicção interior de que para aquilo ela não serve. Pois bem, era Jeremias. Para aquele ser, humanamente falando, para aquele serviço, para que ele se dispunha, ele não tinha vocação. Ele era um homem sensível, ele era um homem não dado à discussão, que recebeu de Deus o mandato de desempenhar o ministério profético em Israel, num período em que Israel estava totalmente fechado, em que Israel não queria ouvir a palavra de Deus, e a missão dele era anunciar castigos e calamidades. Então vocês percebem, anunciar a palavra de Deus para um povo que estava vivendo no pecado, e o anúncio era de castigo. E Jeremias era tudo menos um homem como João Batista, como São João Batista. Sim, São João Batista conseguiria, humanamente olhando para São João Batista, ele tinha toda a têmpera e toda a garra. Seria uma missão para Elias. Sim, Elias também era um homem cheio de força, de fogo, mas Jeremias não era essa a sua vontade, o seu desejo não era esse, mas era a vontade de Deus. E aqui nós vemos então Jeremias sofrendo, porque a vontade de Deus se manifestava para ele custosa, difícil. Ele diz: tornei-me alvo de risão, motivo de riso. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidade. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e chacota o dia inteiro. As pessoas não davam valor para ele. Disse então comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Isto é, não quero mais profetizar, não quero mais fazer a vontade de Deus. Está muito difícil servi-lo, pelo menos desta maneira que ele espera que eu sirva. Meus irmãos, quem não já experimentou em algum momento da vida, de uma maneira mais forte, mais intensa ou mais leve, esta luta interior de: eu quero servir a Deus, eu quero ser católico, eu quero ser católica, mas não dessa maneira, não me entregando totalmente desse modo. Isto é, queremos,
mas de uma maneira que não nos custe tanto. Pois bem, era mais ou menos essa a situação de Jeremias. Ele estava disposto a servir a Deus, mas ele não queria daquela maneira, porque ele não se sentia inclinado para aquilo, ele não via predisposições naturais nele, e ninguém reconhecia o seu ministério, as pessoas zombavam dele. Então, eu quero me entregar. Diz então que Deus vem ao encontro dele como uma força. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar o meu corpo todo. Tentei resistir, mas não consegui. Ele ainda tentou resistir a Deus, ele ainda tentou resistir à ação de Deus, mas é aquela luta que acontece em toda a alma quando ela se coloca em oração. Se você, meu santo, está experimentando algo semelhante no seu coração, na sua vida, mas você se põe em oração, vai acontecer uma luta e o vitorioso será sempre Deus. Será sempre Deus. Se você rezar, se você não fugir da oração, não estou falando que a oração será gozosa, muitas vezes será dolorosa, mas se você não fugir da oração, a vitória será sempre de Deus, e a vitória de Deus é o melhor para você. E Deus venceu nesta luta com Jeremias, e ele aceitou a vontade de Deus, mas não é que ele aceitou com toda a perfeição. Nós iremos encontrar a perfeição da aceitação da vontade de Deus na própria vida em Jesus. Nós iremos lançar o nosso olhar no evangelho de hoje. Ele aceita, mas ele aceita resmungando. Ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Não interpretemos aqui o seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir de uma maneira romântica. O texto original, a palavra original, significa algo como que o Senhor forçou a barra e eu não consegui resistir. O Senhor deu o argumento, o Senhor me colocou no canto da parede e eu não tive como recusar. O Senhor foi mais forte do que eu, e quem pode resistir diante de vós? Então ele aceitou, viu que o que Deus queria era justo e que Deus merece ser servido e honrado, mas nós não encontramos ainda em Jeremias a perfeição. Nós iremos encontrar agora no Evangelho. No Evangelho, meus irmãos, nós temos Jesus fazendo o primeiro anúncio da paixão. No domingo passado, Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram? Espero que lembrem. Vocês lembram? Foi o Evangelho do domingo passado. Pois bem, para que não restasse dúvidas de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, mas não um Messias à maneira humana, segundo as expectativas humanas da época, de que ele fosse um rei poderoso, de que ele se desse bem no mundo, que ele fosse rico, fausto, com grande poder e luxo. Para que não houvesse dúvidas de que Messias ele era, ele imediatamente já começa a dizer. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir para Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Quando Jesus começou a dizer todas as dificuldades, sofrimentos, sacrifícios e morte pelos quais ele deveria passar, Pedro chamou Jesus para o canto e o repreendeu. A palavra aqui é clara. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo que isto, Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Isto é, Pedro, ele se escandaliza com a cruz de nosso Senhor. Ele se escandaliza com aquele caminho de cruz de nosso Senhor. Aquele caminho
pelo qual todos nós, meus santos, precisamos passar. Não há caminho de vontade de Deus sem cruz. Repito, e isso nós precisamos repetir para nós mesmos: não há como seguir e servir a Deus sem cruz. Neste mundo, se quisermos servir nosso Senhor, nós devemos estar dispostos a abraçar a cruz, e Jesus nos dá o exemplo. Pedro, então, pensando de uma maneira humana, segundo uma lógica humana, querendo servir a Deus. Vejam aqui que o discurso de Pedro é um discurso religioso, que Deus não te permita tal coisa. O discurso de Pedro é religioso, mas é satânico. O discurso de Pedro é religioso, mas é diabólico. Por que eu estou enfatizando com esses adjetivos: satânico, diabólico? Porque muitas vezes o diabo se apresenta revestido de religiosidade. Um discurso em que a cruz de nosso Senhor não tem espaço. Uma intenção nossa de servir a Deus, mas sem perceber, queremos servir o diabo, não a Deus, porque queremos servir sem sofrimento, queremos servir sem cruz, queremos servir sem que isso implique numa renúncia de algo que nos custe. Quando Pedro isso diz, nosso Senhor afirma: afastai-vos de mim. Versículo 23, vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, tu és uma situação de pecado para mim, afasta-te de mim, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Meus irmãos, essa afirmação de Jesus deve nos fazer pensar. E nós? Como pensamos? Pensamos como Deus ou pensamos como os homens? E nós? Quando nós nos deparamos com a cruz, o que é cruz, meus santos? Cruz é a dificuldade em renunciar à nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus. A cruz se manifesta na renúncia de algo que nosso Senhor pede que nós renunciemos. A cruz se manifesta na exigência, no nosso empenho de viver segundo a nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo. Tudo isso nas situações concretas da nossa vida. A cruz é aquele casal que procura, por amor a Deus, procuram ser fiéis àquelas promessas que eles fizeram um dia na presença do sacerdote a Deus, de amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Cruz é quando você, no seu namoro, procura dominar os seus instintos e a sua vontade para que Deus permaneça no seu coração e você não seja ocasião de pecado para ele, para ela, e não expulse e não entristeça a Deus com as suas atitudes. Cruz pode se manifestar. Cruz é quando você não se adequa à mentalidade do mundo, que diz o quê? Que o que é bonito é para se mostrar, e você, segundo a mentalidade do mundo, se torna de alguma maneira menos interessante, mais feio, mais feia, pelo menos segundo a sua concepção, na sua maneira de se vestir, porque se você se vestir segundo a mentalidade da época, você sabe que você vai desagradar a Deus, e você, mesmo sentindo, devido aos seus desregramentos interiores, você sentindo gosto com aquele tipo de roupa, você diz: por amor a Deus, eu renuncio àquela roupa, eu renuncio àquele programa de televisão, eu renuncio àquela oportunidade de pecado. Não é pecado ainda, eu poderia visitar a minha namorada na casa dela e ela está sozinha, mas eu sei que visitar a minha namorada na casa dela, ela estando sozinha, é uma ocasião próxima de pecado, e eu digo: não, eu não vou. São
ocasiões, estou exemplificando aqui, mas que cada um aplique na sua própria vida e saiba, se você quer glorificar a Deus com a sua vida, você precisa, meu santo, minha santa, estar disposto a perder a sua vida, a renunciar à sua vontade aqui no dia a dia. Você precisa, meu santo, minha santa, estar disposto a perder a sua vida, a renunciar à sua vontade aqui no dia a dia. Nosso Senhor foi tão explícito. Quando ele se voltou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Imediatamente ele já começou a falar sobre a cruz para Pedro, porque Pedro se escandalizou com a paixão de Cristo, Pedro se escandalizou com a cruz de Cristo, porque estava se escandalizando com a cruz de Cristo na sua vida. O que Pedro de verdade também não queria era a cruz para ele, e nosso Senhor imediatamente vai dizer o quê? Versículo 24, imediatamente ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo. A gente sempre pega a cruz, pegar a cruz, carregar a cruz, e às vezes não se dá conta que o carregar a cruz significa exatamente isso: renunciar a si mesmo, renunciar à própria vontade, de não querer que os próprios gostos dirijam a minha vida. Senhor, a tua vontade, a tua palavra será lâmpada para os meus passos. A tua vontade, Senhor, será guia para as minhas escolhas. Porque da mesma maneira que o Senhor viveu com relação ao Pai, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, se assim o Senhor viveu, assim eu preciso viver também. E não é fácil, meus santos, porque nós somos pecadores, e o pecado faz com que nós interpretemos isto que está sendo dito, isto é, ser cristão é viver como Jesus viveu. E Jesus aqui na terra viveu, não fazendo a sua vontade, mas a vontade do Pai. Isso deveria ser uma boa nova. Que maravilha! Quer dizer então que eu não vou mais, que eu não preciso ter a pretensão de escolher os meus passos. Quer dizer então que eu preciso apenas seguir Jesus. Sim, isso deveria ser uma boa nova, um anúncio de algo muito feliz. Mas por causa do pecado, nós recebemos isso com uma certa desconfiança. Nós acolhemos esta boa nova, isto é, Deus com a sua palavra iluminará as minhas escolhas. Eu recebo isso como se fosse uma maneira de Deus tolher, podar a minha liberdade, quando a verdadeira liberdade se manifesta na obediência a Deus. Porque quando eu obedeço a Deus, eu vivo segundo o meu manual de instrução. Quando eu obedeço a Deus, eu vivo de tal maneira que eu possa atingir a finalidade para a qual eu fui criado. E eu fui criado para o céu, eu fui criado para a vida eterna. Eu não fui criado para esta vida pequenininha, xoxinha, que nem é eterna, nem me faz feliz plenamente. E para isso eu não preciso de fé, para compreender que esta vida não é para sempre e que ela não me faz plenamente feliz. Eu preciso apenas raciocinar. Eu nasço, cresço, envelheço e morro, e até hoje nunca vi ninguém 100% feliz e realizado. Os momentos, as felicidades que aqui experimentamos são sempre passageiras e sempre aquém daquilo que a gente espera. Mas o céu nos foi anunciado que será muito mais do que a gente espera. Como gosta de dizer o salmista: fizestes muito mais do que prometestes. Isso deveria ser uma boa nova, receber isso com alegria, de modo que, então eu não quero perder essa vida, e eu vou então gastar esta no serviço e na vontade de nosso Senhor. Terça-feira agora, meus santos,
será o dia litúrgico de Santa Teresa de Calcutá. E ela gostava de dizer que só perde, só gasta esta vida quem tem certeza de ter uma outra guardada. Quando nós temos fé de que existe uma vida guardada, reservada para nós, nós gastamos esta vida sem apego. Quando nós sabemos que temos uma conta bancária recheada, nós não vamos ficar apegados com 10 reais. Nós iremos gastar os 10 reais tranquilamente, porque eu tenho muito mais guardado. Se eu sei que a vida que eu tenho, a vida que o Senhor preparou para mim, ela é eterna, com a felicidade infinita, por que ter medo de por Ele perder esta vida que nos foi dada para ser renunciada? Para que nós, por amor, confiemos nele. Confie em mim. José, Antônio, Carlos, Maria, Cláudia, Fernanda, Overlan, confie em mim. Entregue sua vida. Por amor a mim, perca a sua vida. Viva como eu vivi, e eu te darei o céu. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. O que vale ao homem, nosso Senhor diz, como que chacoalhando cada um de nós: rapaz, o que vale a você ter tudo neste mundo passageiro e perder a sua alma? O que vale você se dar bem aqui, e não será tão bem assim, tá? Mas você procurar se dar bem aqui e se dar mal na eternidade, do que vale isso? Aí você diz: padre, eu compreendo, mas existe uma luta tão grande dentro de mim, pior do que a luta de Jeremias com Deus. Pois bem, então dobre os joelhos. Eu já falei no início que quando a gente reza, Deus sempre vence, e a vitória de Deus é sempre vitória para nós. Pois bem, comece a rezar e pedir o que São Paulo está pedindo a nós na segunda leitura de hoje: não vos conformeis com o mundo, com a mentalidade do mundo, pensar como os homens e não como Deus, como diz nosso Senhor no Evangelho. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Isto é, renovando a vossa alma e o vosso coração. Aí você diz: padre, mas eu não posso renovar a minha alma, nem o meu coração. É verdade, mas você pode, fortificado pela graça, pedir a Deus: meu Deus, renova a minha mentalidade. É a palavra que São João Batista usa para converter-se. Metanoia, metanoiete. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, o machado já está posto na raiz. É o que São Paulo está pedindo aqui: renovai a mente, a maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Peça. Você tem pedido a Deus isso? É uma pergunta, meus santos, direta, que cada um aqui deve responder diante de Deus. Você tem pedido a Deus: meu Deus, me ajuda, Senhor, a ver a tua vontade de uma maneira diferente? Mas pedido a Deus nas suas orações: Senhor, o meu coração, ele é tão resistente em acreditar. Converte o meu coração, Senhor. Me ensina a ver a tua vontade e os teus caminhos como a verdadeira felicidade, como aquilo que importa. Me dá fé, Senhor. O meu coração é tão descrente, mas eu quero crer. Ora, se você todos os dias, durante a sua oração, você tiver um momento em que você, dentre outras coisas, suplique a Deus a graça de se converter. Se você pedir a Deus: meu Deus, pode fazer violência até, mas transforma este meu coração. Se necessário for, quebrar o coração totalmente, fazer pó, novamente barro, e me reconstruir, mesmo que doa, Senhor, me faz novamente, me reconstrói novamente, porque eu me sinto tão diferente do Senhor. Eu olho para a minha vida, vejo os meus desejos e os planos da minha vida, e me vejo tão diferente do Senhor. Eu olho para dentro de mim
e eu vejo que eu não quero me perder. Eu olho para dentro de mim e eu vejo que eu não quero me renunciar. Eu olho para as minhas escolhas e o meu dia a dia e eu vejo que muitas vezes eu pequei porque eu não quis renunciar à minha vontade. Eu desagradei o teu coração porque eu não quis ceder. Eu sempre quero que as coisas sejam como eu quero, do meu jeito. Eu não aprendo, Senhor, a te seguir e a ter um coração manso e humilde, semelhante ao teu. Me ajuda, Senhor, muda a minha mentalidade, para que eu possa me oferecer como um sacrifício vivo. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Só pode, meus santos, e aí você faz uma análise, se você pode entrar mesmo na fila da comunhão, só pode receber o fruto do sacrifício quem está disposto a se oferecer como sacrifício. Não pode comungar, fazer-se um com o sacrificado, quem não quer na sua vida expandir este mesmo sacrifício. Oferecer-se a Deus como sacrifício santo e agradável é uma outra maneira de dizer renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É uma outra maneira de dizer morrer para a própria vontade, mas fazer Deus viver cada vez mais no seu coração. Repense, meu santo. Repense como tem sido a sua vida, como tem sido o seu coração. E se você perceber, e provavelmente perceberá, que existem áreas na sua vida que ainda não querem se oferecer a Deus como um sacrifício santo e agradável, peça a nosso Senhor esta graça. Eu vou terminar a homilia e vou me sentar durante um minutinho. E gostaria que cada um aqui, no silêncio da sua oração, suplicasse a Deus esta graça. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.